Olá, pessoal. Meu nome é Jefferson Oliveira, tá? Vou ser o professor de vocês da disciplina de exames contrastados. É uma disciplina bem legal que faz com que a gente conheça um ramo da radiologia pouco conhecido e vai fazer a gente ter também contato com o famoso contraste da radiologia, que nada mais é do que uma substância, não é um remédio, vamos sempre frisar isso, tá? É uma substância que permite a gente avaliar estruturas, órgãos e demais partes do corpo humano que o raio-x comum, convencional, não deixa aparecer. Um exemplo, nossos rins. Como a gente faz um raio-x de abdômen simples lá, a gente não vê as estruturas, os rins, mas sabemos que ali naquela região existem vários outros órgãos que não aparecem. Nesse tipo de exame que utiliza esse contraste, a gente vai conseguir visualizar esses órgãos graças ao meio de contraste. Me apresentando para vocês novamente, meu nome é Jefferson Oliveira, sou tecnólogo em radiologia e além dessa disciplina nós estaremos em contato com outras disciplinas também, tá bom? Exame contrastado são exames realizados com a utilização de meios de contraste iodado, iônico ou não iônico, e o nosso também contraste baritado, o bário. Nós iremos estudar cada um deles separadamente mais à frente. Tais contrastes podem ser administrados por via oral, por via anal, por enema, ou intravenosa, aparecendo na cor branca no local onde estiver ou contrastarem. O que quer dizer isso? Um exemplo, um raio-x simples de abdômen, como a gente faz, a gente não tem ideia de quanta estrutura tem aqui dentro. As estruturas não aparecem de forma nítida, sem a utilização do contraste. Lembrando que cada meio de contraste é indicado para um tipo de estudo, tá? A gente vai falar de cada um mais à frente, a gente vai ter uma noção melhor. Um grande exemplo aqui, um raio-x de abdômen, a gente consegue ter nitidez da parte óssea do paciente, coluna, as costelas. A gente consegue ver um pouquinho de gases também no intestino do paciente. Porém, sabemos que aqui dentro dessa região tem muito mais órgãos do que isso que a gente consegue visualizar. Com a utilização do contraste, a gente tem esses órgãos aparecem de certa forma para a gente, eles ficam mais visíveis, eles ficam na cor branca. Tudo isso branco que está aqui no corpo do paciente é contraste. A gente consegue visualizar o caminho do contraste nesse paciente. Temos aqui ó, o estômago, intestino delgado do paciente, tá? E demais estruturas. Meios de contraste. Como falamos, são as substâncias que a gente utiliza para o slide estar repetido, desculpa, para poder aparecer tais estruturas. Meio de contraste, temos um grande exemplo, o bário, bário gel. Ele é uma substância branca, densa, e essa substância a gente mistura ela na água, ela não se dilui em água, porém ela fica em suspensão, a substância a gente chama de coloidal. Ela fica em suspensão na água, a gente mexe ela com um palitinho, com uma colher, e o paciente vai ingerir, ele vai beber essa substância. O bário em gel, a gente vai estudar ele mais detalhadamente, mais à frente, tá? Ele é uma substância utilizada para o trato gastrointestinal, como podemos ver aqui. Temos aqui um raio-x de uma pelve do paciente, aqui a parte abdominal, e com a utilização do contraste, conseguimos ver o intestino grosso do paciente, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o sigmoide, posteriormente o reto aqui embaixo. Tá bom? Temos também o contraste iodado. Ele é utilizado de forma parenteral. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é administrado na veia do paciente. Ele é utilizado aonde o bário não chega, ou seja, na veia do paciente. Somente pode ser injetado na veia do paciente o contraste iodado. Falaremos mais especificamente dele também mais à frente, apenas para vocês conhecerem esse contraste. Ele é um líquido branquinho, ele não é diluído em água, ele é aplicado
diretamente na veia do paciente através de uma seringa, de uma agulha, scalpel, um abocate. Pode ser administrado pelo próprio técnico ou tecnólogo em radiologia, pode ser administrado pela equipe de enfermagem, isso depende do setor no qual estiver utilizando ele, depende das regras do setor. Ele é uma solução branquinha, parece muito com água, é bem viscoso e não é diluído, tá? Tem um potinho de bário aqui, mas não vamos confundir. Nós estamos falando desses outros potinhos, tá? Cada contraste ele é classificado de várias formas. O meio de contraste, eles são classificados quanto à capacidade de absorver radiação X, capacidade de dissolução e vias de administração. Capacidade de absorver radiação. Isso é uma coisa bem interessante. Devemos prestar bastante atenção nessa parte. Contraste positivo ou radiopaco, quer dizer, quando presente em um órgão, ele vai absorver mais radiação que as estruturas vizinhas. Ou seja, como temos aqui o contraste no ureter do paciente e aqui na bexiga. Então, essa parte branca, onde a gente consegue ver que é o contraste no corpo do paciente, nós chamamos esse contraste positivo ou contraste radiopaco. Tanto o bário quanto o iodo são contrastes positivos, são contraste radiopaco. Lembrando que para ser administrado na veia do paciente, somente o contraste iodado. Temos também o contraste negativo ou radiotransparente. Um grande exemplo é o ar dos gases que permitem a passagem dos raios-x mais facilmente, servindo assim como contraste negativo. Como temos aqui um exemplo, o duplo contraste, que seria essa imagem aqui. Podemos ver o duplo contraste, o branquinho, o contraste positivo ou radiopaco, e conseguimos ver também o branquinho, que é o contraste radiotransparente, o contraste negativo ou radiotransparente. Não vamos confundir um com o outro, tá bom? Parte do contraste que fica branco na estrutura do paciente é o contraste positivo. Utiliza-se também em alguns exames, iremos ver mais à frente, o contraste negativo, também conhecido como radiotransparente, que no caso é o ar, tá bom? Lembrando que pode-se utilizar os dois no caso do ar e o bário, e assim nós chamamos de duplo contraste. Somente é utilizado o duplo contraste com bário para exames do trato gastrointestinal. Nunca se utiliza ar junto com o iodo para aplicar na veia do paciente, tá bom? Não vamos confundir isso. Ele também é classificado de acordo com a capacidade de dissolução, ou seja, solubilidade. Ele pode ser hidrossolúvel, dissolve em água. Ele pode ser lipossolúvel, dissolve-se em lipídios, no caso gordura, ou ele pode ser insolúvel, não se dissolver. Um grande exemplo é o bário, como eu falei para vocês. A gente mistura ele na água, porém ele não se dilui em água. Se colocarmos o bário num copinho de água e mexer com uma colher, a água vai ficar branquinho, igual o bário. Porém, com o tempo, ele vai descer, ele vai ficar no fundo do copo. Porém, ele não se mistura. Depois a gente mexer o copinho de novo, ele vai ficar em suspensão na água. Chamamos o bário e a água de solução coloidal justamente por isso. Quanto às vias de administração, temos a via oral, quando o contraste é ingerido pela boca, parenteral, quando o meio de contraste é ministrado por vias endovenosa ou por artérias, endocavitário, quando o contraste é ministrado por orifícios naturais do corpo, que se comunicam com o meio externo, por exemplo, uretra, reto, útero. Intracavitário, quando o meio de contraste é ministrado via parede da cavidade em questão, por exemplo, uma fístula. Não precisamos gravar muito isso aqui, porém esses três não devemos esquecer: oral, parenteral e endocavitário. Tá bom? Contraste iodado. São contrastes radiológicos, radiopacos,
que possui um elemento iodo em sua molécula. Em função da sua composição, se divide em contraste iodado de excreção biliar e das vias biliares, e o que nós vamos focar, que é o contraste iodado lipossolúvel e contraste hidrossolúvel de excreção renal, que é o que a gente mais tem contato e é o que a gente mais vai utilizar. Contraste iodado, ele pode ser dividido em iônico e não iônico. Contraste iodado iônico. A substituição do grupo ácido da molécula por um cátion origina-se o contraste iodado do tipo iônico. Contraste iodado do tipo iônico possui alta osmolaridade e, quando em solução, dissocia-se em duas partículas, um ânion radiopaco e um cátion radiotransparente. Não precisamos nos atentar muito a essa teoria. Coloquei aqui para vocês saberem, porém o que vocês precisam lembrar que o contraste iodado iônico ele tem uma maior probabilidade de causar algum efeito colateral no paciente. Que isso seria uma reação alérgica, coisa que nós iremos estudar na próxima aula. Já é o contrário, o contraste iodado não iônico. Ele é um tipo de contraste que possui baixa osmolaridade e, quando em solução, não se dissocia e é mais bem tolerado pelo organismo humano. Resumindo tudo isso aqui, o contraste iodado iônico, ele é um contraste que não é muito bem tolerado pelo corpo do paciente. O contraste iodado não iônico, ele é mais bem tolerado pelo paciente, possui uma menor probabilidade do paciente utilizar o contraste iodado e passar mal, ter alguma reação alérgica. Indicações e contraindicações. O contraste hidrossolúvel possui indicações de vários tipos de estudo, tais como estudo do sistema urinário, vascular, fístulas, entre outros. Durante a infusão do contraste iodado, o paciente geralmente refere a sensação de calor no corpo, gosto metálico na boca e, eventualmente, náuseas. Aqui está boba, mas é boca. Depois eu vou trocar para vocês no slide. Esses sintomas desaparecem tão logo a infusão é encerrada. Ou seja, é comum quando a gente está iniciando a injeção do contraste no paciente, o paciente sentir algumas reações. Queremos estudar com mais calma na próxima aula. Não devemos esquecer de sempre tranquilizar o paciente, informar ele previamente sobre o contraste, o que ele pode sentir ou não, tá? Devemos ter sempre cuidado. O paciente com função renal comprometida não deve ser submetido à infusão endovenosa, meio de contraste iodado. Paciente diabético em uso de metformina não deve receber contraste iodado para não sobrecarregar o sistema renal. Não devemos esquecer disso. Essa é a parte principal voltada para o contraste iodado. E é isso, pessoal. Uma aula bem resumida, bem simples para vocês, tá? A gente falou um pouquinho de cada contraste hoje, da capacidade, da classificação dele. Isso aqui é bem importante vocês se atentarem. Mas o que as contraindicações, a questão do contraste iônico e o não iônico é coisa bem simples. O contraste iônico possui maior chance de causar reação alérgica no paciente, e o contraste não iônico é um contraste mais bem tolerado pelo corpo humano. Nossa disciplina é uma disciplina bem legal. Essa primeira parte é uma teoria, então parece que é um pouquinho chatinho, mas depois a gente vai ver que é bem legal a gente entender como funciona a excreção, a administração do meio de contraste. Teremos exames bem legais para a gente estudar. Um grande exemplo é esse aqui, que é a bifurcação da artéria, se eu não me engano, da região abdominal, que desce para a ilíaca direita, ilíaca esquerda. Temos também os estudos dos rins, a excreção do rins, como está funcionando, a gente estuda o ureter. A gente vai estudar cada exame desse com mais calma durante nossas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Peço que vocês façam os exercícios, pois serão cobrados, tá bom? Obrigado, até a próxima.